Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Grandíssimo Padre Ricardo, querido diácono, seminarista de Ardel, e do povo de Deus aqui da Paróquia Santo André, que alegria mais uma vez estar com vocês hoje. E nessa liturgia de hoje, de maneira especial, ainda também temos que refletir pontos especiais para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos. Eu me apresentei no início, né? Eu sou o Padre Rodrigo Chagas, sou administrador paroquial da paróquia São Sebastião, lá em Afonso Cláudio. Depois que eu fui para Afonso Cláudio, descobri que Afonso Cláudio é o centro do mundo, onde tudo começou. Todo lugar que eu vou tem alguém de Afonso Cláudio. Quando eu cheguei aqui, já algumas pessoas já se apresentaram. Padre, eu sou de Afonso Cláudio. Todo lugar que eu vou tem sempre alguém de Afonso Cláudio. E estou lá também há 3 anos, assim como o Padre Ricardo veio para cá também. Na mesma época, mais ou menos, também fui lá para Afonso Cláudio, logo após a ordenação. E estou lá com as minhas, hoje, 36 comunidades. Vocês acharam muito? Quando eu cheguei há 3 anos atrás, eram 53. Aí, o ano passado, nós criamos uma paróquia e saíram 17 para criar a paróquia nova, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E eu estou ainda com 36 comunidades, mais o hospital, mais algumas das coisas que nós temos que fazer, e ainda sou coordenador de liturgia da Arquidiocese e cerimoniário do Arcebispo, mas é um prazer trabalhar para o povo de Deus, é um prazer trabalhar para a nossa Arquidiocese. Nós ordenamos para isso, né, Padre? Nós não ordenamos para ficar em casa, né, diácono? Nós ordenamos para trabalhar para o povo, para levar vocês para o céu. Quando eu tomei posse lá, eu falei com o meu povo, eu não vou me cansar enquanto não ver todo mundo no céu. E eu tenho certeza que o Padre Ricardo e o diácono também trabalham para isso, para levar vocês para o céu. E Padre Pio é um que, com certeza, nos leva para o céu, né? Ele é um santo exemplar, um santo perfeito, que realmente é um grande exemplo para nós de santidade, para que a gente possa caminhar, pelo menos um pouquinho do que ele foi santo, para a gente conseguir também chegar no céu. Hoje, trazendo logo para o tema litúrgico de hoje, a liturgia de hoje, ela quer que a gente possa refletir sobre a fé. Desde a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho vai trazer a fé como ponto principal. E com a fé, a intercessão, o poder da intercessão. Que graças a Deus, nós cristãos católicos temos muitas opções de intercessão. Temos os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, que nós aprendemos desde pequeno a pedir a bênção, e quando eles falam, Deus te abençoe, na verdade eles estão intercedendo por nós, porque eles estão pedindo a Deus que também derrame a sua graça sobre nós. Então por isso que é importante não perder esse valor de ensinar os filhos e os netos a pedir a bênção, de pedir a bênção para o padre, de pedir a bênção para o diácono, porque também são pessoas de Deus que vão trazer a bênção de Deus para nós. Temos os santos, temos a Virgem Maria, né, que é acima dos santos, inclusive, ela que trouxe a salvação para nós. Temos nós mesmos que podemos rezar uns pelos outros. Então Jesus nos ensina a sempre pedir intercessão. Claro que na primeira leitura nós ouvimos que o único mediador entre o Pai e a terra é Jesus. Mas para chegar até Jesus nós temos diversas pontes que nós podemos usar. Imagina, para trazer essa ideia da ponte para a intercessão, se eu tenho uma baía, por exemplo, a Baía de Vitória, para atravessar ali do Shopping Vitória até lá a Vila Velha, para a gente ir no Convento da Penha. Se tem a terceira ponte, é uma coisa. Se não tem a terceira ponte, nós teremos que ir a nado, teremos que ir remando, de alguma forma, para poder chegar até o Convento da Penha. Agora, com a terceira ponte é mais fácil, não é? A mesma coisa é a intercessão. Ir até a ponte, que é o Padre Pio, é bem mais fácil do que eu ir nadando sozinho. Ir até a ponte, que é o nosso irmão que está do nosso lado, é mais fácil do que ir nadando sozinho. Ir até a Virgem Maria e pedir a intercessão dela para chegar até Jesus é mais fácil do que ir nadando sozinho. Por isso que nós temos os intercessores na nossa igreja. Mas não é qualquer um que é intercessor. Tem que ter uma boa índole. E é o que aconteceu nessa história. Olha só
a cadeia de intercessão que teve que montar para Jesus conseguir fazer aquele milagre. Um oficial romano ouviu dizer sobre Jesus, conversou com aqueles que eram amigos dele, para que eles pudessem ir até Jesus para dizer que o seu empregado estava doente. Olha só, o oficial romano intercedeu aos seus amigos pelo seu empregado. Os amigos intercederam pelo oficial porque tinha o empregado doente a Jesus, para aí sim chegar o milagre. Mas como que isso tudo começou? Como que essa história toda começou? Porque o oficial ouviu dizer sobre Jesus. Olha a importância que tem, meus irmãos e minhas irmãs, de nós falarmos de Jesus. E olha que Jesus é provavelmente o nome mais falado no mundo inteiro, mas ainda não é conhecido. Nós só falamos de Jesus, mas não fazemos ele ser conhecido. Ele só não ouviu falar de Jesus, mas sim, ele ficou conhecendo o seu poder. E é aí que entra a nossa parte como cristãos batizados, fazer que Jesus seja conhecido verdadeiramente na nossa casa, em primeiro lugar. Depois aonde nós estamos, e não ter vergonha disso. Tentar levar Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa história. Para tudo que eu faço, Jesus tem que ser a razão. Tudo que eu fazer seja por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, mas é difícil servir a Deus, é difícil fazer tudo em nome de Jesus, porque o pecado sempre nos tira da presença de Deus, verdade. O pecado, o inimigo quer sempre tirar a gente da presença do Senhor, só que não é tão fácil assim, não é tão difícil assim. O problema é que eu acho que para servir ao Senhor eu tenho que fazer grandes coisas também, mas às vezes nas pequenas coisas Jesus se manifesta para nós. Quer ver um exemplo muito grande? Saindo do Evangelho, indo para outra parte do Evangelho. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e disse: eis aqui a serva do Senhor, ela ficou sabendo também de uma novidade. Qual que era a novidade? Que a sua parenta Isabel estava grávida. O que Nossa Senhora fez ao tomar contato com Jesus? Ela saiu correndo para uma região montanhosa para ir servir Isabel. Chegou lá, teve toda aquela história, né? Isabel ficou cheia do Espírito Santo, só de ouvir a saudação de Nossa Senhora, e Nossa Senhora ficou ali uns 6 meses para poder ajudar Isabel. O que Nossa Senhora fez para ajudar Isabel? Tem alguma mãe aqui que já ajudou a filha ou a nora quando ganhou neném? Tem, né? O que a senhora fez lá com a sua filha, era? O que a senhora fez para a sua filha quando ela ganhou neném? Cuidou do neném, cuidou dela. A senhora, o que a senhora fez lá? Mesma coisa, né? Fez comida, às vezes também até que tem que lavar as cuecas do genro, né? Às vezes dependendo. Não, a senhora fez, não. Às vezes fez comida, limpou a casa, lavou vasilha, trocou as fraldas do neném. Hoje tem a facilidade que é só jogar a fralda no lixo, mas o pessoal mais antigo, até a minha geração também, ainda era fralda de pano, então tinha que lavar as fraldas, pendurar tudo no varal. Isso que elas fizeram para cuidar da filha quando ganhou neném. O que vocês acham que Maria fez para Isabel quando foi ganhar neném? Lavou as fraldas. Fez comida para Isabel e Zacarias. Limpou o chão da casa deles. Lavou as vasilhas. Isso que Nossa Senhora fez para ser digna de ser chamada a maior de todos os santos. Serviu ao Senhor simplesmente no fato de lavar uma fralda suja de João Batista. João Batista, né? Nosso padroeiro. Né? Lavou quantas fraldas que Nossa Senhora lavou de João Batista? Quantas fraldas vocês também já não lavaram, gente? Quantos copos vocês já não lavaram? Quantas vezes vocês já varreram a casa de vocês? Só que vocês fizeram como? Porque tem gente que chega em casa à noite, depois do trabalho, aí fica lá aborrecido, porque tem que fazer janta, porque ainda tem que depois lavar as vasilhas, porque tem que lavar os copos sujos, e ainda tem que limpar a casa. Só que em vez da gente reclamar que a gente tem que fazer janta, em vez da gente reclamar que as panelas vão estar sujas, em vez da gente reclamar que o prato vai estar sujo, que a sala está suja, que eu tenho que varrer, eu tenho que agradecer ao Senhor, porque eu tenho
comida para sujar as panelas, porque eu tenho comida para sujar os pratos, porque eu tenho uma casa para estar suja e eu limpar. O óculos de se ver é diferente. Ou eu reclamo porque eu tenho uma casa suja para limpar, ou eu agradeço a Deus porque eu tenho uma casa suja para limpar. E é isso que nós temos que mostrar para aqueles que estão próximos de nós, que Deus está conosco em tudo que eu faço, seja limpando a casa, seja lavando fralda, seja trabalhando, seja lá no supermercado. Dizem, né, a gente escuta aí sobre a patrística, lá do início da igreja, que alguns assuntos a gente escuta isso dos professores falando com a gente da teologia, alguns assuntos que hoje são dogmas da igreja, são verdades de fé, eram discutidos pelo povo quando estava lá comprando tomate, comprando chuchu. Pessoal, gente, que negócio vocês estão falando aí que Nossa Senhora é mãe de Deus? Vocês acham que é mesmo ou que não é? E ia discutindo o povo. Hoje a gente tem vergonha até de passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz. A gente tem vergonha de caminhar rezando o terço. Talvez o que nós temos que fazer é anunciar mais a Jesus, para que assim como o centurião conseguiu entender que Jesus era o nosso Deus, porque ele ouviu falar dele a partir das obras também dos seus apóstolos, nós também possamos converter as pessoas com as nossas obras. E não preciso deixar o cabelo crescer, não preciso só usar um tipo de roupa para isso, não. Eu tenho que fazer de coração e mostrar que eu sou cristão católico a partir da nossa ação, e não simplesmente das coisas externas, mas que o povo possa olhar para nós e perceber, realmente vale a pena seguir Jesus, porque o povo daquela paróquia, o povo daquela comunidade é feliz porque segue Jesus. Então com isso nós temos o primeiro ponto da nossa reflexão, entender que temos que anunciar Jesus em tudo que fazemos. Se preciso for, como diz São Francisco, usar as palavras, senão as nossas ações possam denunciar o quanto Deus nos ama. Esse centurião então ouviu falar de Jesus, viu nas obras dos seus apóstolos aquilo que ele estava fazendo de bom, e foi pedir intercessão daqueles que estavam mais perto de Jesus para falar com ele. E por que eles foram pedir a Jesus pelaquele homem? Porque eles estimavam ele muito, porque era um homem bom. Porque era um homem bom. Nós só vamos levar até Jesus aquilo que nós sabemos que é bom, de pessoas que nós sabemos que é boa. E aí será que nós também estamos sendo bom bastante para poder chegar diante do Senhor e fazer pedidos, fazer exigências, fazer algumas exigências, alguns pedidos a Jesus? Ou será que eu estou pedindo uma coisa e indo por outro caminho? Será que eu estou pedindo uma coisa boa a Deus, mas eu não estou sendo bom? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes tem pessoas que só chegam na igreja e dizem, Senhor, Senhor, só que lá fora não merecem entrar no reino dos céus. E é isso a Sagrada Escritura mesmo diz. Alguns que viveram um pouco mais aqui, vão lembrar de uma novela chamada Tieta. Vocês lembram? Ah, lembra, tá vendo? Tinha um personagem na novela Tieta, o padre não é velho não, mas eu assisti. Tinha na novela chamada Tieta, tinha uma personagem chamada Perpétua. Vocês lembram da Perpétua? A Perpétua, ela era uma viúva muito bem arrumada, sempre de preto, com um terço na mão, com coque no cabelo, uma trança, né, que ela fazia um coque no cabelo. Era uma pessoa muito estimada assim, aos olhos do povo. Só que a mulher era um demônio. Vocês lembram dela? Era um demônio. Ela queria se mostrar uma coisa, mas ela não era aquilo. Ela tramava muitas coisas ruins para as pessoas. Ela falava mal dos outros, ela fazia fofoca. Então aquela ali, ela não era estimada, na verdade, por ninguém, principalmente por Deus. Não adiantava nada os terços que ela rezava na igreja, porque lá fora ela não fazia jus às orações que ela fazia aqui dentro. Lá fora tem que ser uma extensão deste templo, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa mesa da refeição tem que ser uma extensão deste altar.
Nós temos que se reunir em casa com a família e também se reunir ao redor desse altar para celebrar a Eucaristia, mas com o mesmo coração, com a mesma intenção de estar unidos a Deus que uniu a nossa família e Deus que uniu a nós na Igreja Cristã Católica. Não temos que ser como as perpétuas da vida, que só estão querendo mostrar que são boas, mas não são. Nós temos que ser bom o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo, não só em alguns momentos. E esse homem conseguiu o milagre que queria. E olha que ele conseguiu com uma humildade muito grande. E aí o terceiro ponto, a humildade. Olha a humildade que esse homem tinha. Ele era um oficial romano, ele podia chegar direto para Jesus, inclusive se quisesse até prender Jesus. Mas não, ele chegou e pediu para amigos, para que os amigos pedissem a Jesus. E Lucas, que traz de uma forma diferente, nós sabemos que Lucas foi médico, né? Então Lucas escreve os seus livros, que é o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, com muitos detalhes, porque ele escreve como se fosse um prontuário médico. O padre Ricardo sabe muito bem, o prontuário médico tem que ter a maior quantidade de informação possível sobre o dia do paciente ou a noite do paciente. Então Lucas escreve com muitos detalhes, então Lucas traz essa passagem de uma forma diferente. Os outros evangelistas, o próprio soldado que vai até Jesus falar, mas aqui não, ele vem pedindo intercessão. E ele, com toda a sua humildade, mesmo sendo poderoso aos olhos dos homens, ele foi humilde bastante em chamar aqueles que poderiam estar mais perto de Deus. Às vezes nós queremos também estar muito acima. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, na igreja, na família de Deus, quanto maior eu for, mais pequeno eu tenho que ser. Por que vocês acham que os padres e o diácono entraram por último na fila da procissão? Porque nós somos mais importantes? Não. Porque nós somos os servos de todos vocês. Nós somos os maiores servos daqui. Eu, Padre Ricardo, Diácono, estamos aqui para servir todos vocês. Por isso que nós entramos por último. Por isso que o bispo entra por último. Por isso que o Papa entra por último. Não é porque ele é maior, é porque ele é o menor de todos. Nós aqui somos os menores de todos. Na igreja, nós estamos num degrau que vamos descendo, quanto mais responsabilidade nós temos, e não subindo. Por mais que ele era um grande oficial, mas ali ele estava diante do Senhor como um servo que precisava de um milagre para o seu empregado. E foi lá e pediu. O Senhor ia já em direção à casa dele, ele disse: não, Senhor, não precisa. Porque eu tenho empregados e eu digo a eles faz e eles fazem. Eu digo a eles param de fazer, eles param de fazer. E eu tenho certeza que pela sua palavra você consegue mudar muita coisa em minha vida. E mudou. E outro evangelho vem trazendo o poder da palavra de Deus com Pedro. Não sei se vocês lembram quando Jesus chega no barco de Pedro e fala: Pedro, lançai as redes para a pesca. Pedro tinha pescado a noite inteira. E aí Pedro diz a Jesus: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas em atenção à sua palavra, eu vou jogar as redes. E pela palavra de Jesus, as redes eram tão cheias que até se rompiam. E tiveram que chamar outras pessoas, outros pescadores para tirar. Olha o poder da palavra de Deus em nossa vida, e nós não sabemos o poder que ela tem. Nós não aproveitamos o poder da palavra de Deus em nossa vida. Nós não usamos a palavra de Deus do jeito que deveria ser. Pra vocês terem uma ideia, por que a liturgia da palavra vem antes da liturgia eucarística? Porque Jesus só vai se tornar presente na Eucaristia a partir da palavra de Deus. Quando nosso sacerdote diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que vem da palavra de Deus, aí que se transforma aquele pão em corpo e aquele pouco de vinho em sangue. A palavra de Deus é muito importante. Que nós possamos então confiar na humildade, confiar nessa palavra de Deus. Padre Pio fez muito bem isso. Padre Pio, desde pequeno, queria ser padre, queria, na verdade, se dedicar à igreja. Inicialmente nem era ser padre, queria ser
dedicado à igreja, o pequeno Francisco, né? Que era o nome dele, na verdade, Francisco. E era apaixonado também, talvez pelo nome, por São Francisco. Por isso entrou na ordem dos franciscanos capuchinhos. E lá ele, ao chegar, já pediu para que o nome dele fosse o nome de um santo, Pio, que era o nome de vários papas, inclusive alguns deles santos. Então ele queria ser santo lá desde o início. E não foi fácil para ele ser santo. Ele teve que ter a santidade dele proclamada na pele, no seu corpo, nas marcas da cruz, que ele também carregou nos estigmas, no seu coração ferido também, que ele levou com o amor que Jesus também entregou a ele, essa dor do coração de Jesus ferido. Da quantidade de febres alta que ele tinha durante a vida dele, chegava até 50 graus de febre esse homem, ele sentia, não tinha termômetros normais que conseguiam medir a febre dele, mas ele, na sua humildade, na sua persistência, na sua confiança na palavra de Deus, ele continuava celebrando a Eucaristia, ele continuava atendendo às confissões, ele continuava a ser santos. Eu tenho certeza que Deus não está cobrando tanto de nós como cobrou a Padre Pio para ser santo. Ninguém aqui está precisando carregar grandes feridas, ninguém aqui está com febres tão altas assim. Então, para nós ainda é mais fácil ainda chegar até a santidade. Que nós possamos, então, assumir para nós essa fé desse centurião que Jesus achou grandioso, né? Gente, eu não vi aqui entre vocês na paróquia Santo André ninguém com tamanha fé como esse homem que nem cristão é. Claro que lá ele era judeu, né? Está trazendo para a nossa realidade. Mas com a sua simplicidade, simplesmente porque ele pediu intercessão, simplesmente porque ele confiou na palavra de Deus, Jesus o honrou. E com certeza esse homem está no céu junto com Jesus. Que nós também possamos, caminhando junto com o Padre Pio, pedindo a sua intercessão, possamos também caminhar rumo ao céu. É lá o nosso lugar, não é em outro. Estar junto de Deus no céu. No mês que vem eu vou ter a graça de estar no túmulo do Padre Pio, lá em São Giovanni Rotondo. Vou estar lá, vou uma peregrinação à Europa, e com certeza lá, assim como esses homens intercederam pelo centurião, estarei intercedendo por todos vocês. Colocarei vocês também lá diante do túmulo do Padre Pio, pedindo a ele que possa continuar intercedendo por essa paróquia, intercedendo por vocês paroquianos, intercedendo pelo padre, pelo diácono, para que vocês possam ir para o céu, que nós possamos ir para o céu por intercessão de São Padre Pio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.